Ouça algumas frases de Karl Marx. O comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir todas as religiões e toda a moralidade. Olha, não é bem isso não, tá? A questão central é que a gente sabe que a religião ela é um conjunto de regras, de valores, de moralidade que existe dentro de um contexto social específico. E aí a gente sabe também que a religião ela é um instrumento de crença pessoal em uma força metafísica que ajude a explicar as questões sociais ao nosso redor. O que significa dizer o seguinte, que a teoria do materialismo histórico ela é necessariamente ateia, porque ela se prende em coisas da materialidade, das relações sociais, das relações econômicas, para poder explicar a sociedade, o mundo e coisas assim. O que não significa dizer que uma pessoa religiosa não possa ser comunista. O Lenin faz esse debate com uns textos muito interessantes sobre a religião, em que ele diz exatamente essa ideia, de que uma pessoa pode ser religiosa, ela pode ser cristã, no caráter pessoal. Mas, quando ela vai fazer todas as apreensões e análises políticas, pensar a política na perspectiva da luta de classes, da revolução e blá blá blá, ela não pode se utilizar de elementos metafísicos e materiais para explicar seus princípios. Não pode por quê? Porque o materialismo histórico é uma teoria que não é metafísica. É uma teoria que é baseada nas relações sociais. Inclusive, aqui um exemplo muito interessante, Cuba era, nos anos 90, não lembro exatamente quando, uma nação ateia, uma república socialista ateia, como era a União Soviética, como era a Albânia e tal. O que acontece? Cuba reverte essa posição e adquire, um tempo depois, o estado de Estado laico. Cuba vira um Estado laico, porque entende que a religiosidade faz parte da construção social da sociedade cubana de uma maneira muito presente. Então não adianta impor o ateísmo, né? Não adianta impor esse modo de vida religioso sem que isso seja cultivado e preparado entre as massas, ignorando todo o processo de formação histórico daquela sociedade, daquela população. Hoje em dia, Cuba é um Estado laico. E eu acho que o fato de manter essa abertura permite com que haja essa comparação. A abolição da família, nesse caso, gente, está circunscrito na ideia não de que as famílias vão deixar de existir, de que você não vai mais ter acesso aos seus filhos. É pelo contrário, é a gente conseguir destruir todas as arbitrariedades que o modo de reprodução da família capitalista coloca na sociedade. Porque a família capitalista existe em torno de quem? Em torno do pai que é provedor. E aí todo o trabalho doméstico, por exemplo, fica legado à companheira, cuidar do filho, quer cozinhar, quer cuidar da casa, quer cuidar das crianças, blá, 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 e ainda tem que trabalhar. Então o que os comunistas propõem é que os filhos de uma família sejam filhos de todas as famílias, no sentido de que a comunidade se responsabilize por elas, de que a comunidade saiba o que acontece com as crianças, que a comunidade esteja inserida no trabalho de poder cuidar dos pequenos, de poder cuidar da sociedade no geral. É o fim da família na estrutura mononuclear. Essa é a ideia.